Eduardo Gabardo, a tag, né? A palavra-chave, Monsalve, ela é recorrente desde a sua estreia com a camisa do Grêmio, por ser um jogador que mostrou qualidade de drible, de passe vertical, de boa finalização, de bom chute, para que ele seja titular no time do Grêmio. Há essa possibilidade domingo lá em Criciúma? Monsalve? Eu acho que tem chance, Rebona, mas assim, tem algumas questões que a gente precisa avaliar, tem ainda os treinamentos, né? Hoje o Grêmio terminou há pouco o seu treino com portões fechados no CT Luiz Carvalho, treina amanhã ainda e aí viaja para Criciúma para o jogo de domingo, confronto direto contra o Criciúma. Não me parece que já, imediatamente, embora tenha feito isso no segundo tempo no Maracanã, que o Renato vai colocar o Cristaldo e o Monsalve juntos na equipe do Grêmio, né? Em tese, acho que numa situação como a que ocorreu no Maracanã, né, precisando do resultado, mexendo no time, no esquema tático para uma emergência, isso pode acontecer. Para o começo da partida, não me parece que seja uma tendência. Então é um ou outro. E aí o Monsalve estaria brigando pela vaga com o Cristaldo, que ficou na reserva na última partida também. O que deve acontecer é o Grêmio voltar ao esquema com 2 zagueiros, como foi utilizado na partida contra o Fluminense no jogo de ida no Couto Pereira, sem os 3 zagueiros. Acho que essa é uma tendência. Se o Gemerson é titular, quem é o parceiro dele hoje? Hoje o Kahneman é reserva do Grêmio, Gabardo? Com 3 zagueiros ele é titular, com 2 zagueiros, eu acho que a dúvida é entre ele e o Rodrigo Eli. Vamos ver qual será a escolha do técnico Renato Portaluppi. Mas é por aí. Gemerson e o Rodrigo Eli ou Kahneman. Tem que lembrar também que o Rodrigo Eli foi expulso na partida contra o Fluminense, né? Ele foi para a caixinha, levou uma multa. Não sei se isso teve algum tipo de peso em relação ao que o Renato pretende de planejamento para o Rodrigo Eli. Coloco uma dúvida aí, Rodrigo Eli ou Kahneman. Mas é Marquezin, João Pedro, o Gemerson, o Rodrigo Eli ou o Kahneman e o Reinaldo. Vilhaçante, Dodi, Cristaldo ou Monsalve. O Edenilson também vai ficar à disposição, mas acho que o Dodi tem chance maior de jogar. E aí, sem o Gustavo Nunes, o Aravena é um jogador que pode ganhar espaço na equipe do Grêmio. O Gustavo Nunes já foi vendido para o Brentford da Inglaterra. O Pavon vem muito mal, né? Então o Aravena, em tese, disputa a posição com o Pavon. Pavon ou Aravena, Braithwaite e Soteldo. Colocaria esse como time provável do Grêmio. Não descartaria completamente a possibilidade do Monsalve aparecer no lugar do Pavon, né, jogando mais pelo lado, mas acho que para esse momento ainda não é a tendência. Nós tem que ver, tem mais um treino, o Renato deve trabalhar, especialmente amanhã de manhã, o time que ele pretende escalar na partida de domingo contra o Criciúma. Mas ao que tudo indica, novamente esquema com 2 zagueiros. E é um jogo muito importante, Debona, é um confronto direto. O Grêmio tem 1 ponto atrás do Criciúma na tabela de classificação. O Criciúma é 14º colocado com 25 pontos, o Grêmio é 15º com 24 e o Grêmio está só 2 pontos à frente da zona do rebaixamento. É importante a gente lembrar, para algumas coisas na vida não é a primeira impressão que fica, é a última, né? A última impressão do Cristaldo é de um cara que bate pênalti e erra contra o Fluminense, como havia perdido também contra o Corinthians. Mas o Cristaldo ainda é um jogador dos mais importantes, dos titulares do Grêmio, que não foi titular por uma escolha do Renato, que a gente já falou muitas vezes, né, na partida decisiva contra o Fluminense. A questão é, né, Gabardo, o quanto o Monsalve poderia entregar menos sem a bola, em termos de recomposição, fechar, porque o Renato questiona muito isso. Vocês querem que eu tire um atacante para colocar o meia? Eu tô falando da titularidade muito questionada nesse momento do Pavon, de ter o Monsalve ali pelo lado com o Cristaldo, os dois juntos nesse momento. Se isso acontecer, o Renato ele vai ter que mexer no que ele considera ideal em termos de esquema tático, que é o esquema que ele gosta, né? Que é os 2 jogadores de lado e o centroavante. Ele gosta de jogar com os 2 pontas pela recomposição, ele gosta muito de jogar com jogadores de velocidade. Tanto é que ele insistiu muito para que o Grêmio contratasse, né? Especialmente o Soteldo, que chegou no começo do ano, depois veio o Aravena também. Então tudo isso tem um peso muito importante. Se acontecer isso, se o time do Grêmio ficar com o Vilhaçante, o Dodi, o Cristaldo, o Monsalve, um centroavante, que deve ser o Braithwaite, e o Soteldo, pode acontecer? Pode, mas será uma mudança em relação ao que o Renato pensa de futebol.
Possibilidades, né? Nessa volta do Grêmio ao seu foco exclusivo agora ao Campeonato Brasileiro. Domingo pega o Criciúma. 12:19 minutos. No chat, na transmissão em imagens, o Gustavo Martins é o melhor zagueiro, diz o João Delair de Souza. Que carteiraço é esse? É um bom zagueiro, mas se a gente analisar as últimas escolhas e escalações do Renato, ele não está à frente dos outros, né? Não. Muito pelo contrário. Na hierarquia, o Gemerson e o Rodrigo Eli e o Kahneman estão à frente dele, né? Deu para perceber que o Gustavo Martins já passou do Jeromel, hoje na hierarquia do Grêmio. Mas o Gemerson, o Rodrigo Eli, especialmente, né? Mas também o Kahneman são jogadores que o Renato tem escalado mais como titulares. O Valmir da Silva, quando eu falei da tag, né? Como é um assunto, uma palavra, um nome muito falado no momento, né? O Monsalve é o novo craque da Rádio Gaúcha. Até não sei se é o da rádio, Valmir, mas vejo um clamor muito grande por parte da torcida para que esse jogador colombiano de boa técnica, seja titular no time do Grêmio.